Olá pessoal! Esta aula tem como foco o entendimento dos comandos include e require. Esses comandos são essenciais no conhecimento da linguagem PHP. Então vamos conhecer mais sobre esses comandos. Qual é o objetivo dos comandos include e require? São instruções que importam texto ou código existentes em um arquivo especificado e os copia no arquivo que usa a instrução include ou require. Dessa forma mantemos o código mais organizado. Assim como as funções que auxiliam na organização do código e permitem reutilizar trechos de código. Os comandos include e require também buscam a organização e reutilização de código. Uma maneira de realizar essa organização é dividir um arquivo principal em arquivos menores, realizando assim uma fragmentação do código. Sendo que cada parte do código fragmentado deve possuir uma responsabilidade bem definida, para que a reutilização do código possa ser eficiente. Depois de realizar a divisão, é necessário incluir no arquivo principal o conteúdo desses outros arquivos divididos. Para isso, utiliza-se o conceito de importação de arquivos. Observe esse exemplo prático da utilização do comando include. Imagine um sistema web, com as telas, cadastro de cliente e cadastro de produtos. Observe que há partes na tela, que faz parte da identidade visual, e por isso se repetem. Como por exemplo, cabeçalho, menu e rodapé. Se fôssemos construir o HTML dessas telas, provavelmente, repetiríamos o HTML do cabeçalho, menu e rodapé em todas as duas telas, a tela de cadastro de cliente e a tela de cadastro de produtos. Isso não é uma boa prática. Imagine, se fosse incluído um novo item de menu, então todas as telas deveriam ser ajustadas uma por uma. Além do trabalho em ajustar cada tela individualmente, pode ser gerado, não intencionalmente, algum erro na manutenção do código. Esse exemplo é até simples, pois tem apenas duas telas. Mas um sistema completo, como por exemplo, um sistema empresarial que possui mais de 10 telas, já é algo inimaginável trabalhar replicando código repetido. Por isso, é importante usar os comandos include e require. A ideia nesse exemplo é encapsular cada um dos trechos de códigos que se repetem em arquivos separados. Como por exemplo, criar um arquivo com o nome cabeçalho.php. Outro arquivo com o nome menu.php. E por final, o arquivo rodapé.php. Cada qual com o trecho HTML, a qual é de sua responsabilidade. Por exemplo, o trecho de código do arquivo cabeçalho.php conterá apenas o trecho HTML do cabeçalho. O trecho de código do arquivo menu.php conterá apenas o trecho HTML do menu. O trecho de código do arquivo rodapé.php conterá o trecho HTML do rodapé. Os arquivos cabeçalho.php, menu.php e rodapé.php podem ser importados e reutilizados em várias telas. Observe o exemplo do código utilizando os comandos include na tela de cadastro de cliente. Veja como o HTML foi gerado, clicando na tecla F12.
Observe o exemplo do código utilizando os comandos include na tela de cadastro de produto. Veja como o HTML foi gerado, clicando na tecla F12. Imagine novamente, se fosse incluído mais um novo item de menu, todas as telas não precisariam ser ajustadas uma por uma. Basta alterar apenas o arquivo menu.php, e assim todas as demais telas que importam o menu.php também conterão a atualização. Tanto com o comando include e require é possível importar texto e código para reutilização. A diferença entre os dois comandos é a forma como apresentam um erro na tela. Vamos observar um exemplo para entender melhor. No caso do comando include, caso ocorra um erro qualquer na execução da página header.php, o restante do código da página continua sendo interpretada e, portanto, sendo renderizada na tela do browser. Para simular um erro, o nome do arquivo header foi alterado para headerx. O arquivo readx não existe. Observe a execução do código e o resultado na tela do browser. Já o comando require se comporta diferente quando ocorre um erro. Observe o exemplo. Caso ocorra um erro qualquer na execução da página header.php, é interrompido o restante da execução do código. E nenhum código HTML é renderizado na tela do usuário. Apenas um erro é apresentado. Para simular um erro, o nome do arquivo header foi alterado para headerx. O arquivo readx não existe. Observe a execução do código e o resultado na tela do browser. O PHP também tem outros comandos de importação de texto ou código, que são o include once e require once. Mas vou deixar como pesquisa adicional. Busquem informações sobre esses comandos e discutam no fórum de dúvidas. Agora, vamos dar uma pausa neste conteúdo. Na próxima aula, será explicado como integrar Bootstrap ao PHP, tornando as telas mais amigáveis. Até a próxima aula!